Fala pessoal, começando com vocês mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês nesse dia de hoje um vídeo sobre os principais erros que você como iniciante pode estar cometendo na sua carteira de investimentos. Eu também já cometi algum desses erros lá no começo. Eu estou aqui para alertar vocês para que vocês não cometam esses erros, porque dessa forma vocês se previnem que daqui num futuro próximo ou então no médio e curto prazo a sua carteira não tenha péssimos resultados, não cometendo esses erros. Aqui, como tá ali para vocês, eu preparei como se fosse uma apresentação mesmo, os 6 erros que destroem carteiras de iniciantes. Investir bem não é sorte, é método. Conheça os erros mais comuns cometidos por quem está começando e aprenda a evitá-los antes que custe caro. Exatamente, quanto antes vocês aprenderem o que não cometer, melhor vai ser para que vocês comecem uma carteira saudável que vai trazer bons resultados para vocês. O primeiro erro que acontece aqui para quem está começando nesse mundo dos investimentos é comprar ativos com base em dicas de YouTubers. Isso aqui é um erro muito gigante. Por quê? Seguir recomendações de influenciadores sem fazer sua própria análise é um dos caminhos mais rápidos para perder dinheiro. E isso é muito verdade. Muitas das pessoas que às vezes a gente conhece, que estão começando agora no ramo dos investimentos, compram ativos com base em dicas de YouTubers. Ações que naquele momento que a pessoa chegou a recomendar, estavam em valorização, estavam pagando bons dividendos, a ação estava se valorizando muito nos últimos tempos, o ROI estava crescendo, estava com o PL baixo. Então tem que ficar muito ligado nessas coisas para que você não tome um ativo, não faça uma escolha para sua carteira só com base em algumas dicas de YouTubers. Nunca você deve colocar um ativo na sua carteira só porque você escutou fulano ou ciclano falando que aquele ativo é bom. Aí que, como eu falei para vocês, influenciadores podem ter conflitos de interesse ou simplesmente estar errados. No caso aqui, o que seria que eu coloquei o conflito de interesse? Alguns influenciadores fazem parcerias para falar bem sobre um fundo, ou então às vezes ele tem uma participação muito grande naquela ação, ou então naquele fundo imobiliário, mas geralmente é mais em ações. Então tem que ficar muito ligado se você realmente está colocando um ativo na sua carteira porque você escolheu, você analisou aquele fundo e achou aquele fundo ou ação bom, ou você só viu um youtuber falando que aquele fundo é bom, ou então você viu um coleguinha lá nos comentários de algum vídeo falando que tinha comprado tal ativo porque ele estava fazendo isso e aquilo. E aqui eu coloquei para vocês o que fazer. Use vídeos como ponto de partida, não como decisão final. Sempre pesquise por conta própria. Exatamente, você pode utilizar um vídeo. É igual aqui no meu canal, eu mostro às vezes para vocês aqui a minha carteira de investimentos, as ações que eu estou investindo, os fundos imobiliários que eu estou investindo. Tem todo um método por trás. Se vocês assistirem o vídeo, lembrando que não é recomendação de investimentos, mas vocês vão ver que por trás de cada escolha que eu faço, de cada ativo que eu coloco na minha carteira, tem um método por trás. Não é só porque eu escolhi colocar aquele ativo de qualquer forma. É porque eu analisei aquele ativo, eu vi se os indicadores daquele ativo estavam saudáveis, e aí sim eu coloquei aquela ação ou fundo imobiliário, ETF, REITs na minha carteira. Comprar sem avaliar o ativo. Comprar uma ação só porque está subindo ou todo mundo está comprando é especulação, não investimento. Aqui eu coloquei para vocês, analise o negócio, entenda o que a empresa faz, seus produtos e seu mercado antes de investir. Olhe os fundamentos, receita, lucro, dívida e crescimento são indicadores essenciais. E por último, avalie o risco. Entenda os riscos do setor e da empresa específica antes de alocar o seu dinheiro. Exatamente. Um exemplo aqui muito fácil para vocês pegarem o que eu quero dizer aqui com isso que eu acabei de colocar para vocês. No caso, analise o negócio. Vamos pegar aqui a Rani, que é uma empresa que mexe no ramo de embalagem e celulose.
Você já entende o que a empresa faz. Aqui já é um ponto. Sabe que a empresa mexe com celulose. Você pode fazer é, N, N coisas com celulose. Você pode fazer papel, pode fazer papel higiênico, pode fazer sacola plástica, embalagem. Aí você já está entendendo o que a empresa faz, qual que é o ramo dela. Os fundamentos, que no caso seria os indicadores. Você vai olhar quanto que a empresa teve de receita nos últimos 5 anos, se ela teve lucro, se ela teve prejuízo. Você vai olhar se a empresa tem uma dívida muito grande, se a dívida que ela tem é maior do que aquilo que ela gera de receita. O crescimento, que no caso seria o ROI, você vai olhar se o lucro que a empresa teve, o CAGR dela, vem crescendo nos últimos anos, ou se está se mantendo ou está diminuindo. Esses são os indicadores essenciais que você pode estar olhando na hora de você escolher um ativo para a sua carteira. E por último, avaliar o risco. Você vai olhar naquele setor que a empresa faz parte, no caso aqui da Rani, ela é uma commodity, uma empresa de um ramo específico, no caso ela mexe só com embalagem de celulose. Você vai olhar se aquele ramo que ela atua, se é um ramo de risco, se é um ramo que é cíclico, depende de algumas fases para poder gerar receita. É nisso que você tem que ficar ligado quando você coloca um ativo na sua carteira. Avaliar os pontos mais importantes daquele ativo referente aos seus indicadores, ao ramo que ele atua e ao risco que você está correndo. Pulando para o próximo tópico, não calcular o preço teto, um erro muito comum. Muitas pessoas colocam um ativo na sua carteira sem nem ao menos colocar, na verdade, calcular o preço teto. A pessoa às vezes está vendo que tal youtuber recomendou tal ativo, ou então ela viu em algum vídeo tal pessoa falando que comprou tal ativo porque estava descontado, porque estava barato. Só que isso tem um erro muito grande. Vamos falar aqui primeiro, o que é um preço teto? É o valor máximo que você deveria pagar por uma ação com base nos seus fundamentos e na sua estratégia de dividendos. Comprar acima do teto significa pagar caro por um ativo. E como você pode calcular o preço teto? Uma forma muito simples, que é usando o cálculo de Bazin, que é a forma mais básica que você pode estar utilizando para calcular um preço teto de uma empresa, é a fórmula de Bazin, que é com base, ela vai calcular o preço teto daquela empresa com base nos dividendos que você quer receber, a porcentagem de dividendos que você quer receber daquela empresa. Se você quer receber 8% daquela empresa, 6%, 10%. Aí, como fazer aqui? É uma forma muito simples. No caso do teste de Bazin, como seria? Você pegaria a média dos últimos 5 anos que aquela empresa pagou de dividendos, no caso o total que ela pagou no ano de dividendos nos últimos 5 anos, e você vai dividir pela dividend yield desejado que você espera que ela te pague no ano que você vai estar comprando. Vamos esperar que uma empresa pagou 2,40 nos últimos... Eu peguei a média, peguei os 5 anos que ela pagou, no caso eu peguei 5 anos, dividi o valor que ela me pagou nesses 5 anos por 5, me tirar a média, achei a média, vou pegar essa média, vou dividir pela porcentagem que eu espero receber daquela empresa, no caso 8%, 10%, 6%. No que eu faço isso, eu vou achar o preço teto daquela empresa, que é o valor que eu deveria pagar naquela empresa, naquela ação, para que eu receba uma porcentagem de dividendos daquela empresa sem pagar caro nela, pagando o preço teto, o preço justo nela. Então aqui tem a comparação, comprando abaixo do preço teto. Caso você compre abaixo do preço teto, você vai estar fazendo aí um bom investimento, você vai ter uma margem de segurança. Por quê uma margem de segurança? Caso aquela empresa tenda ou desvalorizar ou subir, claro que se a empresa subir, ela valorizar, é muito melhor, porque aí seu dividend on quote vai ser muito maior, caso ela valorize. E também potenciais dividendos. Sempre quando você paga pouco numa empresa e ela te paga muito mais, a sua rentabilidade vai lá para cima fazendo isso. Então é bom calcular o preço teto.
E caso você não calcule o preço teto, comprando acima do preço teto, você vai estar pagando demais, vai estar pagando caro naquele ativo. Você vai correr o maior risco, porque se caso aquela empresa der prejuízo, você pagou muito caro nela e você não teve retorno. E, como eu acabei de falar, e menos retornos você não vai receber quase nada de dividendos, porque você pagou muito caro nela. O próximo tópico aqui, não definir uma estratégia desde o começo. O que seria isso? Seria o seu método de alocação por classe de ativo. Quando você vai ter renda fixa, quanto você vai ter renda variável. Aí a gente ponta por segmento. Quanto que você vai ter de tesouro direto, de renda fixa, de ações, fundos imobiliários, REITs, ETFs, estoques. Tudo isso você tem que pensar antes de você construir uma carteira de investimentos. Se você é uma pessoa não é uma pessoa arrojada, é uma pessoa mais segura, não quer correr tanto risco, você vai montar uma carteira mais conservadora, essa é a palavra, mais conservadora. Você vai focar em ter mais uma renda fixa, colocar ativos que você sabe que são recorrentes, os pagamentos, que você não terá problemas com as variações do mercado, no caso ali o tesouro direto, a renda fixa, que são ativos que você sabe que não terá problema. Como eu estava falando sobre a questão do método de alocação, é avaliar qual é o seu estilo de perfil. Se você é uma pessoa arrojada, conservadora, ou é uma pessoa que está no meio termo. Como falei aqui para vocês, sem uma estratégia clara, cada decisão vira uma aposta emocional. Defina seus objetivos, horizonte de tempo e perfil de risco antes de fazer o primeiro aporte. Um objetivo. Você quer aposentadoria? Você quer montar uma carteira de investimentos focada no longo prazo, para que você lá na frente possa viver dos seus investimentos? Você quer uma renda mensal? Você já quer de imediato ter um valor ali caindo recorrente na sua conta? Você quer um patrimônio? Você quer, em vez de receber dividendos, você quer alavancar o seu dinheiro, ter um patrimônio muito maior do que você tem hoje? Horizonte curto, médio ou longo prazo? Você quer algo agora? Você quer algo para um curto tempo, no caso um médio tempo, ou você quer algo a longo prazo? Você não foca em nada por enquanto, nesse momento. E o perfil, como eu falei, conservador, moderado ou arrojado. Conservador é aquela pessoa que não vai correr tanto risco, vai focar em ativos mais seguros. O médio é aquela pessoa que vai ficar entre um e outro. E a pessoa arrojada é aquela pessoa que vai correr mais riscos, buscando uma performance muito maior, correndo mais riscos. E carteira, que seria a alocação por setor e tipo de ativo, como eu falei para vocês. No caso, se você quer uma carteira com mais renda fixa, mais renda variável, se você quer ter mais fundos de banco na sua carteira, mais fundos de ramo de seguros, mais fundos do ramo de energia elétrica, se você quer mais fundos imobiliários, setor de tijolo, papel, e assim por diante. O próximo tópico aqui, não buscar conhecimento. Muitas pessoas começam a sua jornada usando os investimentos, mas não procuram ler, não procuram aprender. Você pode aprender de diversas formas hoje em dia. Você pode estar aprendendo com vídeos no YouTube. Tem muitos vídeos, sim, que vão te ensinar muito. Eu mesmo aprendi muito assistindo vídeos. Também li bastante também. Procuro sempre estar aprendendo alguma coisa ou outra nova. Porque sempre é importante, gente. Conhecimento nunca é demais. E considerando que a gente está nesse ramo de investimentos, que você nunca vai saber de tudo. Sempre você vai aprender algo novo. E é um mercado, querendo ou não, de risco. Então você tem que estudar. Se você quer confiar o seu dinheiro a um mercado que é variável, que seu dinheiro vai oscilar muito, e empresas podem desvalorizar, podem valorizar, podem não dar lucro em determinado ano, então você tem que estudar. Para que quando você faça escolhas,
Sejam boas escolhas e não péssimas escolhas. O mercado financeiro recompensa quem estuda e pune quem age por impulso. Conhecimento é a única vantagem que está ao alcance de qualquer investidor. Exatamente. Se você é aquela pessoa que não tem o hábito de estudar nada e esperar apenas para comprar ativos com base em conhecimento, em base em vídeos, em base em recomendação de internet, que você está lendo artigo, que você está lendo alguma notícia que tal ativo valorizou, tal empresa vai gerar tal lucro em tal ano. Então, pode ter certeza que uma hora ou outra você vai acabar tomando prejuízo, vai acabar se lascando. Livros referência, Investidor Inteligente, Pai Rico, Pai Pobre, A Psicologia Financeira. São alguns livros que vocês podem estar lendo aí para adquirir um maior conhecimento e aprender mais sobre esse mundo de investimentos. Ali tem alguns cursos, materiais gratuitos que algumas plataformas já fornecem, como a B3 também já fornece algum, a CVM, a Ambima, o próprio Investidor 10, que é para onde a gente faz o nosso gerenciamento de carteira, também tem alguns cursos lá já gratuitos que você pode estar fazendo para aprender mais sobre alguns ativos e como investir. Então, vale a pena. E por último aqui, que é o erro 6, é não ter constância nos seus aportes. Isso aqui faz muita diferença, porque se você quer construir um patrimônio a longo prazo, é bom que você tenha constância no valor que você está aplicando todos os meses, porque caso você deixe de aplicar alguns meses, você não vai ver seu patrimônio crescer, não vai ver seus dividendos aumentar. Então, é foco em todo mês, mesmo que pouco, R$50, R$100, R$150. É foco em aportar todos os meses. Se você quer crescer seu patrimônio, aprenda a fazer alguns sacrifícios na sua vida. Deixar de comer, às vezes, no final de semana, comer um lanche. Às vezes deixar de sair no final de semana, numa pizzaria. Para que você possa sempre estar aportando quando começar o começo de cada mês. Essa palavra. Toda vez que eu tiver aí tal mês, iniciar o mês de junho, mês de julho, mês de agosto, setembro, você tem um dinheiro para aportar. E com base também você vai investindo, os seus próprios investimentos vão gerar para você uma renda passiva que você pode pegar e já reinvestir aquele valor sem ter que tirar dinheiro do seu bolso. Então, foque nos seus aportes se você quer construir um patrimônio e quer crescer seu patrimônio. R$200 por mês, eu coloquei aqui para vocês aqui alguns exemplos. R$200 por mês, aportes mensais e constantes superam aportes grandes e esporádicos, exatamente. Se você é aquela pessoa que coloca aportes todos os meses, R$200 vamos colocar aqui durante um ano, 12 meses, você vai aportar muito mais do que aquela pessoa que colocou R$1.000 somente em um ano, não aportou nunca mais no ano. 20 anos no horizonte, o tempo é maior aliado do investidor paciente e consistente, exatamente. Se você é aquela pessoa que foca no longo prazo, que não está preocupado investir durante 20 anos, 15 anos, sabe que você vai colher seus frutos num médio prazo, longo prazo, muito satisfatório. Lá na frente você vai ter se orgulhar de ter investido durante tanto tempo. 100% disciplina. Constância é um hábito, não uma habilidade. Qualquer um pode desenvolver, exatamente. Você pode ser a pessoa mais largada que for. Se você ter constância nos seus aportes, você vai colher bons frutos no futuro. Do mais que eu tenho para falar para vocês aqui é isso. O que eu tinha para falar para vocês é sobre esses erros comuns. Vocês podem estar cometendo, que eu também já cometi no meu passado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais como uma ajuda para vocês que estão começando agora no ramo dos investimentos. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida, ou se você quer que eu traga algum vídeo específico falando sobre os indicadores, como avaliar indicadores, então como eu avalio uma empresa, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer uma avaliação de alguma empresa específica para vocês verem como é que eu analiso a empresa, no caso uma ação, ou então um fundo imobiliário, que eu vou estar fazendo isso para vocês. Um ótimo
dia para vocês, bons investimentos e até a próxima. Valeu!